esses 3 jogadores, juntos e bem treinados, podem fazer um super ataque. Porque o Bruno Henrique pode cair para a esquerda, o Michael pode cair para dentro, o Luiz Araújo pode... Gente, os 3 jogadores são jogadores com muita capacidade de jogar no campo inteiro. Basta o Tite ter coragem e dar liberdade para eles. Vamos ver, a preparação começou hoje, né? Amanhã tem o último treino, o Flamengo treina de manhã e depois viaja durante a tarde lá para Salvador. Rodrigo, é uma semana decisiva para o Flamengo em termos de contratação. A gente vinha até falando aqui nas últimas semanas como o Flamengo estava demorando para contratar, para anunciar reforços, para de fato ir para cima, né, dos reforços e fechar. E essa semana parece que vem todo mundo ao mesmo tempo, né? Já foi o Michael agora semana passada e essa semana o Flamengo promete já fechar com os outros 3 reforços. Já fechou o Alexandre e aí a gente deu também hoje essa notícia do Carlos Alcaraz, que é mais um reforço que o Flamengo agora acertou, aproveitou essa viagem do Spindle e do Braz para a Europa para fechar. Se puder dar um pouco mais de detalhes aí para a torcida sobre esse acerto com o Alcaraz e também, enfim, o Alexandro, como é que você vê essa contratação do Alexandro? Então, a gente fez a apuração em conjunto, né, Luísa? O que apuramos é que o Flamengo fechou o acordo com o Southampton por pouco menos de 18 milhões de euros, ou seja, dá 110 milhões de reais. Esse valor já está acertado, né, para pagamento para lá. Faltam, segundo as descrições, alguns detalhes, coisas que não são importantes, mas que, por cautela, o clube sempre diz que esses detalhes pode dar M, né, digamos assim. Foi o que eu ouvi. Sempre pode acontecer, por isso que não dá para dizer que é tudo certo, mas assim, o principal, que era esse acordo financeiro, e você também apurou que a ida ali do Vitor Hugo, né, como empréstimo, isso está alinhavado, né? O que está faltando são algumas coisas ali com o jogador, enfim, então tem alguns detalhes. Eu ouvi a palavra detalhes para você ter essa conclusão. E aí, de fato, ele sendo contratado, é um jogador que já jogou nessa posição de segundo volante, tanto no Racing quanto na Premier League, né? Pelo Southampton. Na Juventus ele jogou pouco. Então, e que é um jogador de qualidade, né? Tem de condução, de passe curto, médio, enfim. Tem a capacidade de fazer a função que hoje é do De La Cruz, que aí você poderia adiantar o De La Cruz, e a gente fala assim, mas aí vai tirar quem do time? Olha, tem sido muito difícil o De La Cruz e a Arrascaeta estarem disponíveis todos os jogos, é só a gente ver isso. Eles não estão aguentando, principalmente o Arrascaeta não aguenta o ritmo da temporada brasileira. Então, você tendo um cara para fazer rotação com qualidade dentro desses 3, e aí posicionando dessa forma, aí você consegue resolver esse problema, né? Tanto que o Arrascaeta não está disponível, nem o De La Cruz no último jogo do Brasileiro, né? Então, para você ter esse time forte no meio de campo o tempo inteiro. Então, o estágio da negociação do Alcaraz é esse, muito próximo de ser fechado, está por detalhes. Vamos esperar aí os próximos dias. O do Gonzalo Plata não tem informação, mas me parece que ainda falta mais coisa. E na questão do Alexandro, a gente tem que ver algumas coisas, né? O Alexandre era um jogador muito bom na Juventus. As últimas temporadas dele não foram tão boas. Mas quando volta para o Brasil, é um cenário totalmente diferente. A gente vai ter que descobrir como que vai ser a adaptação do Alexandro no Brasil. Como a gente teve adaptações maravilhosas, como foram do Felipe Luiz e do Rafinha, que chegaram aqui e consertaram imediatamente as laterais do Flamengo, que eram problemáticas quando eles chegaram lá no meio de 2019, era um ponto fraco daquele time. Ou se vai ser, sei lá, como o Vidal, que foi uma experiência ruim do Flamengo, que contratou e um jogador que veio para cá e não conseguiu jogar. A gente vai ter que esperar qual o Alexandre que vem. Se ele for algo parecido com o que era o jogador da seleção e de boa parte da passagem dele para a Juventus, é um jogador muito útil, porque ele era um excelente defensor e hoje é um problema do Flamengo, porque o Ayrton Lucas, embora tenha uma ou outra qualidade ofensiva, ele tem muitos problemas defensivos atualmente, haja visto o que aconteceu no jogo contra o Bolívar, que ele entregou as costas dele para o Bruno Sávio de uma forma assim, que abriu uma avenida ali atrás, além de ter perdido aquele gol lá na frente, né? Então o Ayrton Lucas não vive um bom momento, e especialmente na parte defensiva. Então era assim uma contratação muito necessária. A gente vai ter que ver para a próxima temporada também o que vai ser feito, porque ficar com 3 laterais desse nível quando voltar o Vinha provavelmente não é o plano. Provavelmente deve ter alguma coisa de negociação lá para o futuro. Estou aqui vislumbrando, não ouvi nada, mas enfim, porque ter 3 laterais esquerdos para essa temporada faz sentido, porque perdeu o Vinha, mas para a próxima pode ser que você se desfaça
de algum outro. Então, eram, sim, bastante necessários essas contratações, e a gente vê que o Flamengo botou o pé no acelerador, coisa que não estava sendo prevista. Se vocês pensarem, antes da Olimpíada, daqui, quando a gente participou da live, o próprio Marcos Braz falava, a janela principal foi no início do ano e tal, mudou um pouco a lógica do que estava inicialmente previsto, né? Que era não se gastar muito em aquisições agora no meio do ano, que já tinha tido investimento do ano. Pode ter sido a pressão do Botafogo e do Palmeiras de entrarem forte na janela, pode ser eleição. Isso aí é uma explicação que a gente ainda precisa ter, mas que mudou a atitude do Flamengo, e pode ser também as questões das contusões, isso óbvio que pesou, mas mudou a atitude do Flamengo na janela em relação ao que estava sendo pensado no início dessa janela, né? Com certeza. Antes da gente seguir no assunto, vou trazer o jogador misterioso, a primeira dica, porque eu acabei esquecendo de fazer isso no começo da live, e se eu não falar isso, a produção vai matar. A primeira dica, então, foi formado nas categorias de base do Flamengo e estreou no profissional em 2012. Essa camisa aí já entrega também a época. Vou pedir os palpites já na reta final, que aí, se a galera quiser começar a arriscar aqui no chat, tudo bem. Sempre tem alguém que acerta rápido aqui. Mas então, essa é a primeira dica. A gente está tentando ser cada vez mais difícil, mas confesso que não está sendo muito fácil, porque vocês são bons no palpite. Alexandre, o Flamengo, óbvio, né, se movimenta atrás dos reforços. No caso do Alexandre, o Tite foi bem importante nessa negociação. Já é um treinador que já conhece ele, né? Já liga ali, pô, e aí, né? Não quer vir para cá, não? Já era um nome que já estava ali no radar do Flamengo no começo da janela, no começo do ano, na verdade, e aí voltou. O Flamengo precisou, foi meio que obrigado a fazer uma janela um pouco mais robusta, até por conta dos reforços. A situação ficou meio... dos desfalques. A situação ficou meio complicada com o Vinha e o Cebolinha fora, né? O Marcos Braz, no dia do sorteio da Copa do Brasil, quando falam para ele de janela, ele citou, né? Semana passada a gente teve uma reunião e a gente, agora não lembro direito, né, se a expressão que ele usa, mas ele deu a entender que, por razões óbvias, o Flamengo teria que fazer uma mudança. A diretoria teria uma mudança de rota, né, ele usou por razões óbvias, então, assim, as lesões pesaram um pouco nesse planejamento. Alexandre, que estava no radar do São Paulo, né? Então, era um jogador que também teve esse flerte aí, na época a questão não andou, né? Tinha dito até que o São Paulo, segundo os dirigentes de São Paulo, ele tinha dado uma preferência em caso de volta ao futebol brasileiro, acabou não acontecendo. O São Paulo também mudou a rota, e aí vem a lesão do Vinha, o Flamengo foi e conseguiu fechar, e acho que é um pouco do que o Rodrigo falou. Ali o lado esquerdo, acho que conseguiu resolver numa atacada rápida no mercado, né? Você fecha com Michel e Alexandre, e realmente aí tem algumas outras peças para vir, mas que realmente o elenco fica mais robusto no momento que era justamente o que causava apreensão na torcida. Ainda no sorteio da Copa do Brasil, Marcos Braz falou até, usam covardemente a questão do planejamento, a gente não prevê algumas coisas, citou a lesão do Cebolinha e do Vinha, que aí é uma questão de ruptura, de ligamento e tal. Então, o Flamengo realmente conseguiu mudar a rota e ter respostas rápidas no mercado. O Dudu Campos até brincou aqui, tomou o chapéu. O São Paulo deu do Marcos Antônio e o Flamengo agora consegue fechar com o Alexandre. Renato, além do Alexandre, do Michael e do Alcaraz, o Flamengo também tem o Gonzalo Plata no radar, né? Um ponta-direita. Já era um objetivo ali no começo da temporada, que o Flamengo até foi em busca de outros pontas no mercado, né? Acabou que não fechou com ninguém. Inicialmente pagando cerca de 22 milhões ali pelos 30% dele, e depois vai comprando, né, o resto da porcentagem. Ainda tem alguns detalhes para serem definidos. O Flamengo espera definir essa semana ainda, durante essa viagem aí para a Europa, mas espera voltar, né, com esse pacotão de reforços, digamos assim. Tá satisfeito com o que o Flamengo fez? Demorou, mas fez no mercado até aqui? Demorou muito, não demorou pouco, não, demorou muito, porque, na verdade, eles não queriam comprar isso tudo, eles se viram forçados a comprar por causa das contusões e do sucesso, por exemplo, do Botafogo, que fez uma janela espetacular no meio do ano, né? O Gonzalo Plata, eu confesso a você que eu não me lembro direito do Gonzalo Plata, não vou ficar aqui contando história, que não, é um jogador que faz isso, faz aquilo. Mal viu o Gonzalo Plata jogar. Então, mas é uma
eu fiquei muito impressionado com um vídeo que eu vi de um jornalista equatoriano dizendo o seguinte: ele vai barbarizar no futebol brasileiro. Vocês não têm noção, ele vai fazer um carnaval no futebol brasileiro. Ele é um jogador habilidosíssimo, ele é um jogador com uma facilidade de drible monstruosa. Isso aí já me animou. Isso aí me animou porque, você veja bem, com o Luiz Araújo e Michael, em princípio, os pontinhas do Tite estão muito bem, obrigado. Mas eles podem se machucar, eles podem ser contundidos. Já bati aqui na madeira. Pode haver uma série de coisas com eles, né? Mas você ter mais o Gonzalo Plata, aí você fica bem. Aí você fica bem, porque é mais um jogador de extrema e tanto o Michael como o Luiz Araújo mostram que podem jogar dos dois lados. Então, a coisa fica muito bem arrumada. Acho que é uma boa tacada do Flamengo. Agora, eu lembro sempre, tem que ter um pouco de cautela, porque a gente já viu o jogador chegar aqui, badaladíssimo, caríssimo, e não render. E depois sair daqui e render muito. Vou dar um exemplo clássico, o Borja. O Borja veio para o Palmeiras num momento excelente da carreira dele, parecendo que ele ia acabar com o futebol, e não jogou nada aqui. Saiu agora do Palmeiras, está jogando muito de novo. Então, tem que ter um certo cuidado. Mas eu acho que sim. Esses 4 contratados, Michael, Alcaraz, Plata e quem é o quarto agora? Alexandre. Eu acho que formam um grupo de reforço bastante considerável e recolocam o Flamengo na posição, se jogarem bem, de melhor elenco do continente. Ô, Luísa, pode falar. Só para complementar o Renato, eu também não lembro de ver o Gonzalo Plata, mas eu hoje fui procurar e vi um compilado aqui de vídeos dele. Ele tem várias características parecidas com a do Luiz Araújo. Ele joga pela direita, tem drible, volta para recompor que nem um cavalo, tipo, fisicamente forte, e tem bom passe. Me parece que ele tem uma conclusão pior do que a do Luiz Araújo. Ele não tem a mesma capacidade de arremate do Luiz Araújo, mas tem capacidade de passe e de drible pela ponta e muita velocidade e força física. Então é esse tipo de característica e, embora já tenha jogado alguns momentos pela esquerda, o principal setor dele é o da direita mesmo. Então ele revezaria com o Luiz Araújo, assim como na esquerda você teria um revezamento aí do Michael e do Bruno Henrique hoje em dia, né? Então é o ponta direita que o Tite lá atrás se tentou o Luiz Henrique, né? Assim, mal comparando, me parece que o Luiz Henrique é mais jogador, mas eu acho que ele é um bom jogador, o Gonzalo Plata. É um bom driblador, pelo que eu vi aqui, compilado de lances, que é sempre uma amostragem limitada, né? A gente não vê o jogo inteiro dele, enfim. Mas era um jogador, inclusive, que ia jogar a Copa América. Teve ali um problema de disciplina. Mas ia jogar a Copa América pelo Equador, porque é um outro indicativo de que é um jogador de bom nível, né? Ele teve um problema de indisciplina lá que saiu junto com a Arboleda. Foi cortado pelo técnico um pouco antes, né? Ele é canhoto, joga de pé trocado também, Rodrigo? Sim. É a mesma característica, só que o chute dele não é tão bom quanto o do Luiz Araújo. O corte dele, quando ele vai chutar, os chutes ali que eu vi não tinham aquela qualidade, mas o drible forte, de velocidade, drible curto, assim, e muito briga de pressão, de marcação, isso ele tem. Aí é uma característica parecida que eu achei com a do Luiz Araújo. Beleza. Essa demora do Flamengo para contratar, claro, né? No fim das contas, vai contratar, vai suprir ali as necessidades que tinha, só que vai custar também, por exemplo, as quartas da Copa do Brasil. Não vai poder inscrever ninguém, a não ser que todo mundo saia no vídeo até amanhã, o que, por enquanto... Não, o Michael já pode, né? O Michael já pode. Exceto o Michael, digo, esses 3 que restam, né? Eu até sondei a situação do Alexandre para ver se tinha alguma chance dele ser inscrito até amanhã e ainda está bem aberto, assim. Pode ser que sim. Ele está jogando, né, Luísa? Isso porque ele não... É bom lembrar que o Michael estava jogando, né? O Michael jogou, antes de o Michael jogar pelo Flamengo, ele estava jogando pelo Al Hilal na semana anterior. O Michael fez a pré-temporada inteira e jogou 2 jogos antes de vir para cá. Ou seja, o Michael talvez seja do elenco do Flamengo o jogador mais em forma. O Alexandre, eu acho que está desde maio sem jogar, né? Tava treinando só lá em Portugal, enfim. Tava em Portugal para manter a forma, né? Esperando as negociações acontecerem. Enfim, vamos ver como esses jogadores vão chegar, né? O Alcaraz e o Plata ficaram fora aí dos últimos jogos, né? Dos respectivos clubes, enquanto estão negociando, mas também estão, enfim, devem chegar prontos para jogar. Vamos ver como é que vai ser essa chegada, quando que eles vão chegar também
ao Brasil, né? O Alcaraz, a expectativa é que ele faça os exames e assine, de fato, o contrato ainda essa semana, nos próximos dias, amanhã ou quarta-feira, por ali, para ser anunciado oficialmente pelo Flamengo e aí ter uma data de chegada ao Brasil para conhecer o elenco, né? Conhecer o treinador e tudo mais. O pessoal já está votando aqui na enquete. Queria saber também a opinião de vocês. A gente está com a enquete. Michael e Alexandre tem vaga no time titular do Flamengo? A maioria das pessoas está achando que os dois têm vaga no time titular hoje. O Ayrton Lucas não está lá, essas coisas atualmente, né? Ele teve até um momento que ele apresentou uma melhora, mas agora tá difícil. O Ayrton Lucas está errando bastante e está sendo um pouco complicado para ele o momento. Renato, você acha que tem espaço? Ontem eu achei o Léo Pereira melhor que ele. O Ayrton Lucas está muito mal. Para mim, os dois chegam para ser titulares, absoluto. Os dois chegam para ser titulares absolutos. Já o Alcaraz, para mim, chega para fazer um revezamento com o Dela Cruz e Arrascaeta. Vão passar a ser 3 para 2 vagas, tudo bem. E, como é que se diz? O Plata, em princípio, acho que vem para reserva. E você, Rodrigo, acha que dá para encaixar todo mundo no time ou ainda... Calma aí, né? Não, eu acho que o cenário que o Renato falou é mais realista, mas eu faço a ressalva de que depende como que o Alexandre vai chegar, porque está muito tempo sem jogar, então acho que vai ter a data FIFA, então talvez na volta da data FIFA eu consiga já botar ele em forma, mas já acho que tem essa ressalva aí importante. E eu ia fazer uma observação que é engraçado que o Tite, às vezes, a gente já fez críticas por ele ser cauteloso, né? Mas hoje em dia o problema do Flamengo é mais defesa do que ataque, né? Eu estava olhando a tabela do Brasileiro, dos 5 da frente, a pior defesa é do Flamengo. Ele tomou 26 gols, ou seja, mais de um por jogo, tem 23 jogos. Então, se você comparar com Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e São Paulo, que são os 5 da frente, é a pior defesa. E o ataque é o segundo melhor, está atrás só do Botafogo. Ou seja, o problema do Flamengo hoje é menos o ataque e é mais a defesa que a gente está observando falhas que não são comuns nos times do Tite, né? Falhas de falta de concentração, de linha de marcação, enfim, até ontem se repetiram, não só a bola do Alan, que dá aquela cabeçada e entrega o gol, mas teve uma outra bola de novo naquelas costas da esquerda ali, igualzinho ao que aconteceu, e porque o jogador do Bragantino errou a jogada. Então, tem uma questão ali para ser resolvida defensivamente. Por isso, então, que o Alexandre, acho que chegar bem, porque o Varela, do outro lado, é um bom defensor. Está se revelando um jogador muito consistente defensivamente. E aí você precisaria ter um lateral esquerdo melhor e você precisaria dos volantes do Flamengo hoje um desempenho melhor do que o que eles vêm tendo, que eles são um problema também. Acho que nem o problema não é nem dos zagueiros, não. É mais desse entorno ali, lateral esquerda e volante. Agora, você vê, na entrevista coletiva, perguntaram isso ao Matheus Bach, né, ao Titi. E ele disse assim, não vejo um problema, não é um bicho de 7 cabeças. Não, Matheus, não é um bicho de 7 cabeças, é a hidra de Lerna. Se você não sabe o que é a hidra de Lerna, Matheus, vá e leia e pesquise, dá um Google para você ver o monstro da mitologia grega, que você tinha não sei quantas cabeças, mais que 7, e que você, cada vez que cortava uma, nasciam 2. Esse é o problema da defesa do Flamengo, e você está achando que não é um problema. Tá bom. Ontem a defesa, o Davi Luiz e o Rossi bateram cabeça ali em certo momento também, né? Ontem foi um dia, a galera estava até criticando o Davi Luiz aqui no chat. O Davi Luiz teve uma oportunidade, o Fabrício Bruno, a princípio, tudo certo, né? Ele até entrou no segundo tempo, né, Alexandre? O Flamengo deve ter mais o que dá para ter de força máxima diante desse cenário. Não, no caso do jogo de ontem, realmente assim, e o gol do Michael, a abertura do placar, sai no momento que o Flamengo estava tomando pressão, né? Tinha tido uma bola na trave e tal, então assim, a situação, o cenário não era muito dos positivos, aí tem o gol do Michael, a coisa dá uma acalmada, mas realmente assim, é um problema, não é de hoje, essa pergunta, inclusive abriram a coletiva perguntando isso para o Matheus, né? Essa resposta sobre a bola aérea especificamente. Então, acho que é realmente algo que a comissão vai ter que sentar para ver, porque ontem foi um indício de que, mais um, né? De que tem alguma coisa ali que não tá encaixada. E aí foi o que o Rodrigo falou, né? A chegada do Alexandre pode ser uma peça se encaixar aí para
ajudar. E sobre a questão da titularidade, voltando um pouquinho, eu acho que, assim, é claro que a diretoria contratar um jogador, ninguém assina contrato para ser titular. Mas acho que até pelo movimento da diretoria, que é algo numa hierarquia ali, aliado às pretensões da comissão técnica, né? Acho que com que a rapidez que o Flamengo foi buscar, acertou, e no caso do Michael, chegou e já jogou, é talvez um indício de que realmente esses dois jogadores chegam para ocupar essas vagas no time titular. O Bira brincou aqui falando, quando o Alexandre chegar, o Ayrton Lucas vai voar em campo, quem viver verá. O Ayrton Lucas, eu acho que muita gente, quando o Flamengo contratou o Vinha, até achava que o Ayrton ia perder rapidamente a vaga como titular, e ele tá aí até hoje, claro que agora com o Vinha machucado, mas ele nunca perdeu, de fato, a vaga como titular. Vamos ver se isso vai acontecer. A tese é que quando ele tem reserva, ele é pressionado e muda a atitude dele em campo, é essa? Pode ser, ele teve uma queda de rendimento mesmo, de fato, depois que o Vinha se machucou, né? Tá vendo? Quando vier a sombra, ele vai começar a jogar muito. Quem ganha é o Flamengo, né? Óbvio. Quem ganha é o Tite também, que vai ter aquela boa dor de cabeça para resolver. O Alex perguntou, essas contratações tão caras não podem comprometer o orçamento do Flamengo? Será que eles estão sendo responsáveis nessa janela ou pensam somente nas eleições? Rodrigo, você acha que isso pode, de alguma forma, comprometer o orçamento? Até porque teve estádio também, né? Tem outras coisas entrando. O Flamengo tem essa coisa da compra do clube português também. Tem outras coisas ou você acha que está tudo ali dentro do que o Flamengo já estava pensando assim para o ano? Então, em termos do que estava pensando para o ano, não. Acho que teve uma mudança de curso e aumentou-se o investimento. Ainda é um negócio em apuração, mas aumentou. Isso é certo, aumentou o gasto com contratações do que estava sendo previsto no início do ano. Isso aí já é certo. E não teve venda significativa ainda, porque as duas vendas lá do que iam ser feitas do Wesley e do Fabrício Bruno, ambas não funcionaram. O Flamengo vai precisar vender algum jogador para recompor ali caixa. Aí vai ser assim, é preocupante? O clube tinha uma margem muito boa, porque tinha uma dívida muito pequena, fechou numa dívida muito pequena. E a minha questão, isso é que eu coloco, é a questão do estádio. A partir do ano que vem, e eu ainda estou em apuração para ver exatamente quanto, o Flamengo vai ter que começar a gastar dinheiro com o projeto do estádio. E não é pouco dinheiro. Vai ter que começar a gastar dinheiro. A gente ainda vai descobrir quanto, mas vai ter que começar a gastar dinheiro. Então tem um equilíbrio, sim.